Quantos de nós temos passado por diversas tempestades? Às vezes uma tempestade no relacionamento, às vezes uma tempestade na saúde, às vezes uma tempestade na vida financeira, diversos tipos de tempestade, uma tempestade de perseguição, uma tempestade de acusação, mas sempre Deus, Ele está conosco. Amém. Glória a Deus. Convido a todos a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, seu capítulo de número 14. Iremos fazer menção à leitura a partir do seu versículo de número 22. Aquele que encontrou pode dizer amém? Então vamos fazer menção da palavra do Senhor. Diz assim o subtítulo, a epígrafe nesta Bíblia: Jesus anda por cima do mar. Versículo de número 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, estamos nós aqui mais uma noite reunidos para ouvir o que o Senhor nos enviar. Deus, fala conosco por mais uma vez, ministra aos nossos corações, perdoa os nossos pecados, que esta palavra venha se tornar viva nas nossas vidas, venha produzir mudança, venha mudar o nosso caráter, venha de encontro, meu Pai, não com aquilo que nós queremos ouvir, mas sim, meu Pai, com aquilo que nós precisamos receber nesta noite. É o que eu lhe peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Nós olhamos para este texto e nós vemos que Jesus, ele estava numa condição não muito boa, porque ele tinha que dar a resposta a 3 grupos de pessoas: aos seus inimigos, à multidão e aos seus discípulos. E nós vemos que pouco antes de se ocorrer esse episódio, Jesus, ele estava indo para o deserto, e ele tinha recebido uma notícia não muito agradável, que o seu primo João Batista, ele tinha sido morto pelo rei Herodes. E Herodes, ouvido falar de Jesus, que Jesus ele estava naquele lugar, pela sua consciência que estava pesada, ele logo pensou que era João Batista e queria ir para lá também. Só que Jesus, ele queria estar em algum lugar só, mas a multidão o acompanhou onde ele estava. E diz que aquela multidão, elas estavam já alguns dias indo com Jesus e o acompanhando. E elas sentiram fome. E Jesus, vendo aquela situação, diz que ele condoeu-se de íntima compaixão, porque aquele povo não podia ser despedido de mãos vazias, eles não podiam seguir de volta para os seus lares sem serem alimentados,
porque eles corriam o grande risco de perecer pelo caminho, até mesmo perder as suas vidas. Só que Jesus não tinha feito nada até aquele momento. Os discípulos, eles andavam de um lado para o outro, querendo achar uma solução, só que eles não encontravam. Ele ia até as pessoas, eles contavam os seus dinheiros, mas não era suficiente para poder alimentar tão grande multidão, que diz o texto que havia 5.000 homens, não se sabe quantas crianças e mulheres, mas era uma grande multidão. E Jesus, vendo toda aquela situação, os seus discípulos já não sabendo o que fazer, foram até Jesus e disse: olha, despede essa multidão. Só que Jesus, ele tinha outra resposta. Muitas das vezes Jesus, ele deixa nós correr atrás de diversas situações, e nós não achamos uma saída, mas Jesus, ele tem sempre uma saída. Quando aquele jovem, ele apareceu com aqueles 5 pães e 2 peixinhos, e foram levar até Jesus, Jesus, ele queria ensinar uma lição, que quando nós apresentamos até Jesus, Ele nos devolve para que nós podemos repartir. E aquela multidão, eles foram alimentados, só que eles não estavam com o propósito de servir a Jesus, eles estavam buscando para poder satisfazer os seus desejos, para poder satisfazer a sua vontade, para poder matar a sua fome carnal. Eles não tinham entendido ainda a lição que Jesus estava querendo passar, que Ele era o pão que veio do céu. Se nós formos analisar no Evangelho, onde João escreveu, diz que faz uma comparação entre o maná que caiu do céu e Jesus, o pão vivo, o pão da vida. Jesus estava querendo dizer que somente Ele pode matar a fome de um coração faminto. Não adianta procurar, não adianta em nenhum lugar, somente Jesus vai poder matar a fome de um coração faminto. Mas por que nós lemos este texto onde Jesus, ele obriga, em outras traduções diz que Jesus obriga apressadamente os discípulos a entrarem no barco e passar para outra banda, ir para outra margem do rio? Porque diz que o povo, eles queriam coroar Jesus como rei, e Jesus não veio para ser coroado como rei terrestre ainda naquela época, não era chegado o tempo, só que a multidão queria fazer Jesus de rei, porque eles sabiam que iria acabar com todos os impérios, o Império Romano iria acabar com o Império de Herodes, só que não era o momento. E por que Jesus falou para os discípulos entrarem no barco e partir para o outro lado? Porque os discípulos ainda não estavam preparados. Nós vemos nos textos, ao decorrer nos contextos, que os discípulos, eles andavam discutindo entre si quem era o maior entre eles. Então eles vendo talvez a revolta daquela multidão, querendo coroar Jesus como rei, eles poderiam querer se corromper estando em terra firme. Jesus falou, deu uma ordem: olha, entre no barco e passe para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão só. Após ter despedido a multidão, Jesus se retira para o monte para orar, enquanto os discípulos, eles estão em alto mar. E nós vemos que os discípulos em alto mar, uma grande tempestade se levanta. Quando eles estavam no meio, eles não estavam no início da caminhada, eles já estavam no meio do mar, e uma grande tempestade se levanta, os ventos já eram contrários, há um grande desespero. Mas enquanto eles estavam no meio do mar, passando por uma grande tempestade, Jesus estava no monte, intercedendo para que a fé deles não faltasse, para que eles não viessem esmurecer. Então não importa se você está passando pela tempestade, não importa qual seja a crise, Jesus, ele está intercedendo por você, para que a sua fé ela não venha faltar, para que você não venha ficar no meio do caminho, mas para que você venha chegar do outro lado. Mas Jesus sabia que aquela tempestade iria se levantar. E por que ele mandou os discípulos irem para aquela tempestade? Porque eles estariam mais seguros no meio da tempestade, no meio do mar, passando por estes ventos contrários, do que estando em terra seca. Muitas das vezes não é as circunstâncias que estão ao nosso redor que vai dizer se nós estamos seguros ou não,
não é uma enfermidade ou estado de saúde que vai dizer se nós estamos bem ou não, não é uma crise financeira ou está bem, se vai dizer se nós estamos bem ou não. O que vai dizer se nós estamos bem ou não é saber que Deus está conosco, porque se Deus estiver conosco, se nós estivermos na enfermidade, nós estaremos bem. Se Deus estiver conosco e nós estivermos passando por crise, nós estaremos bem. Se Deus estiver conosco e nosso relacionamento não estiver indo bem, nós estaremos bem, porque Deus estará conosco. E os discípulos, no meio daquela tempestade, eles estavam remando para chegar ao outro lado, mas quando a tempestade se levantou, eles já não estavam mais remando para chegar ao outro lado, eles estavam remando para sobreviver. Quantas das vezes não é assim na minha e na sua vida? Tem hora que nós estamos remando para chegar do outro lado, mas tem momentos que nós começamos a remar somente para sobreviver. As pessoas nos perguntam: como é que você vai? Eu estou sobrevivendo. Como é que você está? Estou vivendo. Nós não estamos mais dizendo: estou chegando do outro lado, estou indo para o outro lado da margem. Não, nós estamos somente remando para sobreviver. Nós esquecemos que quem deu a ordem para nós passar foi o próprio Jesus. Quem mandou os discípulos entrarem no barco foi o próprio Jesus, mas no momento daquela tempestade, eles se esqueceram que eles tinham uma ordem para chegar do outro lado. E nós vemos que estes homens não eram qualquer homem. Estava no barco Pedro, estava no barco seu irmão André, estava também no barco João e seu irmão Tiago. Eles estavam lá no barco. E eram homens acostumados com pesca, homens que passavam a noite inteira em alto mar, buscando sustento para a sua família. Eles estavam acostumados a passar por tempestades. Em algum momento da vida deles, eles passaram por alguma tempestade, procurando sustento para levar para a sua família. Mas aquela tempestade era diferente de todas as outras que eles tinham passado. E quantas das vezes não é assim? Nós enfrentamos tantos problemas, passamos por tantas lutas, mas de repente se levanta uma tempestade e nós dizemos: essa eu não vou conseguir, essa eu não vou chegar do outro lado, essa eu não vou conseguir vencer, essa parece diferente de todas as outras. Será porque Jesus não está no nosso barco? Porque Jesus falou: olha, na primeira eu estive no barco, eu provei a fé de vocês. Só que essa Jesus não estava no barco, Jesus ele estava no monte orando. Quando Jesus estava no barco, eles puderam correr lá e falar: Jesus, acode-me que nós vamos perecer. Só que agora onde que eles iriam correr? Muitas das vezes aonde que nós vamos correr? Se nós soubéssemos que Jesus, Ele está logo ao lado, talvez nós não temeríamos tanto. Ele não pode estar aqui do meu lado, mas eu sei que Ele está do lado do Pai, sentado à destra do Pai, intercedendo por mim e por você, para que nós viemos chegar do outro lado. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 34, diz para nós que Ele está intercedendo por nós. Quem ousará acusações contra nós? Quem tentará? Pois foi Cristo que fez tudo, e agora Ele está sentado à direita de Deus, e também intercede por mim e por você. Interceder quer dizer se colocar no meio entre duas situações. Jesus ele se coloca entre nós e a tempestade para dizer: eu que dei a ordem, você vai chegar do outro lado. Não importa o que se levanta no meio do caminho, nós vamos chegar ao nosso destino. Se o nosso destino é chegar ao céu, não importa a tempestade que se levante aqui em terra, não importa a enfermidade, não importa a dificuldade, nós vamos chegar até o céu, nós vamos chegar até a nossa pátria. E quando eles estavam remando, quem sabe eles pensaram: nunca mais nós vamos ver as nossas esposas, nunca mais vamos ver os nossos filhos, nunca mais vamos chegar em terra firme. E por muitas das vezes um pode ter olhado para o outro, se pode se haver tempo para isso, e dizer: Jesus nos abandonou, Jesus ele não vem, no meio da tempestade Jesus não vai chegar, no meio da enfermidade Jesus não vai chegar,
no meio da crise do relacionamento, o divórcio que está a caminho, Jesus não vai chegar. O filho que está se perdendo, Jesus não vai chegar. Só que enquanto eles estavam pensando, quem sabe, é uma conjectura, que Jesus ele não poderia chegar, Jesus ele estava indo a caminho. Diz que era a quarta vigília da noite. A quarta vigília da noite no horário romano era entre as 3 horas da manhã e as 6 horas da manhã. Não era um horário muito legal. Quem sabe eles remaram a noite toda, já estavam exauridos, sem forças. Mas Jesus diz que ele vem caminhando por cima das águas. Qual que era o problema naquele momento? Era as águas, era a tempestade. E Jesus ele vem caminhando por cima das águas. Talvez você não entendeu, mas Jesus ele vem caminhando por cima do problema. Jesus ele vem caminhando por cima daquilo que estava causando medo. Jesus ele vinha caminhando por cima da dificuldade. O que te causa medo neste dia? O que tem te causado pavor? Qual que é a água que tem te açoitado? Qual que é o ventre contrário? Eu quero dizer que é por cima disso que Jesus ele vem caminhando. Porque essa dificuldade, esse problema, esse medo, quem sabe uma enfermidade, uma crise, a água só serviu para aproximar Jesus dos seus discípulos. E isso só está servindo para aproximar Jesus de você. Os discípulos eles estariam mais seguros no meio da tempestade do que em terra firme. E muitas das vezes nós se perguntamos: como que a minha vida pode estar mais segura assim? Já escutei diversas pessoas dizendo que muitas das vezes Deus não dá condições para pessoas, porque Ele dando aquele salário para a pessoa, aquele estilo de vida, a pessoa nunca vai abandonar a Deus. Mas talvez se Deus prosperar, ela abandona. Muitas das vezes a pessoa, quando ela tem saúde, ela não busca a Deus, mas espera cair numa cama, num leito de hospital, para começar a buscar a Deus. Quando o seu relacionamento está tudo bem, a pessoa não busca a Deus, mas quando entra numa crise, ela começa a buscar a Deus. Por muitas das vezes nós vivemos na tempestade, porque nós não aprendemos a lição. A tempestade, pelo que eu pude ler um pouco da Bíblia, eu entendi 2 tipos de tempestade: a tempestade de correção e a tempestade de aperfeiçoamento. A tempestade de correção é só nós olharmos para a vida do profeta Jonas. Deus falou para ele: olha, eu tenho um caminho para você, vai lá em Nínive e faça a minha obra, com aquele povo que não sabe discernir da sua mão direita para a sua mão esquerda. Só que Jonas, ele falou: eu não vou até lá, é um povo sanguinário, eu vou seguir o meu caminho para Tarsis, eu vou seguir outro caminho. E assim Deus permitiu. Jonas foi para Jope, pegou o barco para Tarsis, um sentido totalmente oposto. Só que no meio do caminho, uma tempestade se levantou, para que pudesse haver uma correção de caminho, e Jonas entrasse no centro da vontade de Deus. Só que essa tempestade, eu vejo que Jesus estava já numa fase que ele estava preparando os seus discípulos para a sua partida, e os discípulos eles iriam passar muitas outras tempestades pelos seus ministérios. Se nós formos analisar o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos que os discípulos eles passaram, após a conversão de 5.000 almas, a tempestade da perseguição. Então eles tiveram que ser preparados. E essa tempestade que você está enfrentando, essa dificuldade que você está passando, é porque Jesus ele quer te ensinar uma lição. É porque Jesus ele quer te preparar, ele quer preparar o teu ministério, ele quer preparar a tua vida para coisas que irá acontecer lá na frente. E quando os discípulos eles viram Jesus se aproximar, naquele momento eu entendo que eles não estavam procurando a Jesus, porque se eles estivessem procurando a Jesus, quando eles vissem, rapidamente eles iriam reconhecer: lá está Jesus. Só que quando eles vê
Jesus caminhando sobre as águas, e ainda não tinha se apresentado, eles logo exclamam, gritam: é um fantasma. No meio do problema, eu nem sei porque eles exclamaram: é um fantasma. Eles não tinham visto um fantasma, fantasma nem sequer existem. Só que quando estamos no meio da dificuldade, no meio do problema, nós começamos a acreditar até em fábulas, começamos a acreditar até naquilo que é mentira, começamos a acreditar em qualquer situação, acreditamos até em fantasmas, como os discípulos. E logo Jesus, ele se aproxima um pouco mais e diz: sou eu, não temais. A primeira palavra que Jesus diz: não temais. Por que Jesus diz não temais? Porque o medo, ele não combina com a fé. Eu posso ter uma fé grande, mas se eu tiver um pouco de medo, ou um pouco de dúvida, a minha fé não vai valer de nada, a minha fé não vai ter efeito. E antes da gente poder criticar Pedro porque afundou sobre as águas, nós temos que olhar a atitude corajosa que Pedro ele teve, porque todos os discípulos que estavam lá eram 12, 11 ficou sentado olhando, enquanto Pedro, ele teve uma atitude corajosa, ele se levantou e falou: mestre, se és tu, manda-me ir por cima das águas. Jesus ele diz uma palavra, e se nós formos olhar tem um ponto final. Jesus ele diz: vem, e ponto final. Quando Jesus ele está dizendo vem, ele está dizendo vem, porque o que eu comecei eu vou terminar. Vem porque o que eu faço eu não faço pela metade. Vem porque você vai andar por cima desse problema, você vai andar por cima dessa dificuldade. Pedro ele tem um ato de coragem, e ele dá o primeiro passo. Ele sai do barco e começa a andar pela dificuldade, ele começa a andar pelo problema, olhando fixamente para Jesus. Ele olha para Jesus e começa a andar por cima das águas. Só que quando ele vai indo, diz que ele começa a afundar. Sabe por que ele começou a afundar? Porque ele tirou o olho de Jesus. Ele parou de olhar para Jesus, ele começou a olhar para o vento, ele começou a olhar para as ondas, ele começou a olhar para a dificuldade, ele começou a olhar para o problema, ele começou a olhar para a enfermidade, ele começou a olhar para a situação que não estava muito boa, e diz que ele começou a afundar. Mas não diz que ele afundou, diz que ele começou a afundar. E logo que ele percebeu que ele estava afundando, ele gritou: mestre, socorre-me. Será que você vai esperar afundar? Ou se você perceber que você está começando a afundar, você vai gritar: mestre, socorre-me. E Jesus logo estendeu a sua mão e o segurou. Eu lembro de um texto, Isaías 43, que diz que quando nós passarmos pelas águas, Ele estará conosco. Não diz que se nós passarmos pelas águas, diz que quando nós passarmos pelas águas, Ele estará conosco. Então eu vou passar, você vai passar, talvez eu já passei, talvez você ainda não passou, já passou, ainda vai passar, mas eu quero te dar um recado: se você ainda vai passar, Ele estará com você. Se você já passou, pode ter a certeza, Ele esteve com você. E logo quando Pedro ele grita para socorrer Jesus, ele segura. Quem sabe, mais um texto de Isaías: eu te sustento com a destra da minha justiça. Deus ele tem te sustentado, no momento que talvez você estava quase afundando, mas você clamou e disse: Senhor, socorre-me. Ele te sustenta com a destra da sua justiça. E Pedro ele logo retorna a andar por cima das águas e entrar de volta ao barco. Quem sabe quando Pedro ele estava escrevendo a sua epístola universal,
1 Pedro capítulo 3, versículo 12, onde diz que os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos ouvem o seu clamor. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Em outras traduções diz, ao seu clamor. Os ouvidos do Senhor estão abertos e atentos ao seu clamor. E os olhos do Senhor estão repousados sobre você. E logo que eles voltam para o barco, diz que quando Jesus ele entra no barco, a tempestade ela cessa automaticamente. A tempestade cessou, porque os discípulos eles tinham aprendido a lição. Sabe quando a tempestade vai cessar na sua vida? Quando você aprender a lição. O vento vai se acalmar na sua vida quando você aprender a lição. Jesus ele entrou no barco e logo se acalmou tudo. E quando se acalmou, todos os discípulos vendo, agora eles aprenderam. Porque na primeira tempestade, eles diziam, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Só que agora nessa tempestade, eles se prostram e diz, verdadeiramente este é o Filho de Deus. E nós vemos que quando Jesus, ele resgatou Pedro, ele diz para ele, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando diz essa palavra, por que duvidaste, está querendo dizer, entre olhar para dois caminhos. Porque você começou a olhar para dois caminhos, quando era para olhar somente para um. Quantas das vezes nós não fazemos isso? É para nós seguirmos olhando fixamente para um caminho, mas nós olhamos para outro. Se nós pegarmos um carro e estiver andando em alta velocidade, e nós vemos uma distração ou um caminho, logo nós perdemos o foco. E talvez nós não podemos chegar ao nosso destino e podemos afundar. Só que Jesus chegou, entrou no barco, diz que os ventos cessaram e logo eles chegaram ao outro lado. O que eles passaram a noite inteira tentando, remando até contra e tentando sobreviver. Quando eles aprenderam a lição, eles chegaram do outro lado. E quando eles chegaram a Genezaré, tinha muitas pessoas para receber curas e milagres a ser realizado lá. Só que ninguém sabia que os discípulos tinham enfrentado uma tempestade a noite toda. E muitas das vezes é assim. Nós ajudamos pessoas e as pessoas nem sabem o que nós passamos. Nem sabem o que nós passamos, talvez na hora anterior. Mas nós sempre estamos prontos para poder ajudar. Então é para isso que Jesus, Ele quer te preparar. É para isso que você tem passado na tempestade, porque você vai chegar do outro lado. Você vai chegar na Genezaré, e lá vai ter pessoas esperando por você. Vai ter pessoas esperando, para que você possa ser um instrumento de Deus, um canal de bênção, para realizar curas, milagres, prodígios e maravilhas. Então não importa o tamanho da tempestade, seja como a águia. Nos Estados Unidos, no Texas, está concentrado os maiores tufões e tempestades. E quando vem, destrói tudo, destrói casa, fazenda, casas. Mas lá também está concentrado as maiores águias. As águias americanas chegam até 3 metros de comprimento, com as suas asas abertas. E quando a tempestade vem, os outros passarinhos eles procuram um lugar para se esconder, uma ponte, um buraco. Só que a águia, ela olha para a tempestade e fala, olha tempestade, eu não tenho medo de você. Ou ela voa diretamente pela tempestade, ela pode até perder algumas penas, mas ela sabe que ela vai chegar do outro lado. Ou ela voa para cima, porque ela sabe que depois daquelas nuvens escuras e das descargas elétricas, o sol está brilhando lá em cima. Mas ela chega do outro lado. Então seja como a águia,
Porque Deus, Ele diz na sua palavra, que aquele que espera no Senhor, renovarão as suas forças, subirão como asas, como de águias, porque os jovens, eles correrão e se cansarão, mas aqueles que esperam no Senhor, terão as suas forças renovadas. Então não importa a tempestade que você esteja passando, eu não sei qual que é a tempestade, mas eu quero liberar essa palavra profética para a sua vida. Você vai chegar do outro lado, porque quem disse para você entrar no barco foi o próprio Jesus. Então é melhor passar pela tempestade estando dentro da vontade de Deus, do que estar em terra firme fora da vontade de Deus. Então, se você está dentro da vontade de Deus, não é porque eu estou dentro da vontade de Deus que não vai me ocorrer problemas, que não vai me ocorrer dificuldades. A pessoa que diz isso, olha, obedeça a Deus, que a sua vida sempre o vento vai estar a favor, não vai se ocorrer tempestade. Eu quero te dizer que a Bíblia que eu leio, que a Bíblia que você lê, ela diz ao contrário. Porque no livro de João, capítulo 16, versículo 33, diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós vamos passar por aflições. Não creia que tudo vai se ocorrer bem, mas quando acontecer a tempestade, e eu estiver no centro, na vontade de Deus, eu sei que eu vou chegar do outro lado. Eu sei que tudo vai se ocorrer bem, porque Deus, Ele vai vir ao meu encontro, Ele estará intercedendo por mim, e Ele jamais, nunca me abandonará e nunca te abandonará. Amém? Que Deus seja louvado em nome de Jesus.